Fala, nação azulina! Hoje a gente precisa conversar com calma sobre o momento do Remo e sobre a primeira entrevista do técnico Léo Condé depois da partida. Não foi o resultado que a gente queria, é claro. Mas antes já peço que deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Toda vez que o Remo entra em campo, a expectativa da torcida é sempre de vitória. Ainda mais quando se trata de um clube com a história, o peso e a torcida que o Leão Azul tem. Mas futebol também é análise, entendimento de momento e principalmente processo. Logo na primeira coletiva após o jogo, o técnico Léo Condé já teve que responder sobre uma derrota. E isso por si só já mostra o tamanho do desafio que ele tem pela frente. Assumir um clube do tamanho do Remo nunca é simples, ainda mais em um momento em que o time está passando por mudanças importantes no elenco e também dentro de campo. Durante a entrevista, Condé foi bastante sincero ao falar da situação atual da equipe. Ele destacou que o Remo enfrentou um adversário muito forte, que na visão dele está entre os melhores do país neste momento. E quando você encara um time estruturado, organizado e com mais tempo de trabalho, naturalmente as dificuldades aparecem. Mas o ponto principal da fala do treinador foi outro, o momento de reconstrução que o Remo está vivendo. Segundo ele, o clube está passando por um processo de reestruturação praticamente em todos os setores. Isso envolve desde a montagem do elenco até a construção de uma identidade de jogo dentro de campo. E quando um time passa por esse tipo de mudança, é normal que os resultados demorem um pouco mais para aparecer. Condé lembrou também de algo que muita gente talvez não esteja levando em consideração. O crescimento recente do clube foi muito rápido. O Remo conseguiu subir de divisão em um espaço relativamente curto de tempo, o que é motivo de orgulho para a torcida, mas também aumenta bastante o nível de exigência. Quando um clube sobe rápido de patamar no futebol brasileiro, ele precisa correr atrás também em outros aspectos: estrutura, planejamento, qualidade de elenco e estabilidade dentro de campo. Tudo isso leva tempo para se ajustar. E foi exatamente isso que o treinador quis dizer quando falou sobre o tamanho do desafio. Segundo ele, o Remo tem jogadores que permaneceram da temporada passada, mas também tem muitos atletas que chegaram recentemente. Isso significa que ainda existe um processo de adaptação acontecendo dentro do elenco. E quem acompanha futebol sabe muito bem que entrosamento não acontece da noite para o dia. Os jogadores precisam entender a ideia de jogo do treinador, precisam se conhecer dentro de campo, entender as características uns dos outros e ganhar confiança jogando juntos. Esse tipo de coisa só acontece com tempo, treino e sequência de jogos. Outro ponto que chamou bastante atenção na fala do treinador foi quando ele usou uma expressão que resume bem o momento atual do clube. Ele disse que o Remo está praticamente trocando o pneu com o carro em movimento, ou seja, o time precisa se reorganizar ao mesmo tempo em que continua competindo, entrando em campo e buscando resultados. Não existe a possibilidade de parar tudo, fazer uma pré-temporada longa e começar do zero. O calendário do futebol brasileiro simplesmente não permite isso. Então o trabalho precisa acontecer enquanto a bola está rolando. Condé explicou que tem conversado bastante com os jogadores, avaliando cada atleta nos treinamentos e também durante as partidas. Segundo ele, todos estão sendo observados de perto pela comissão técnica. Isso significa que, neste início de trabalho, cada treino e cada jogo servem como uma espécie de laboratório para o treinador entender melhor o elenco que ele tem nas mãos. E nesse processo, algumas mudanças podem acontecer. Alguns jogadores podem ganhar mais espaço, outros podem precisar evoluir mais para conquistar oportunidades. Isso faz parte de qualquer trabalho que está começando. Outro exemplo citado pelo treinador durante a coletiva foi o caso do zagueiro, Duplessis Chamba. O defensor chegou recentemente e teve poucos dias de treinamento antes de já ser colocado como titular em campo. Isso mostra claramente o cenário que o Remo está vivendo neste momento. Um elenco que ainda está sendo ajustado, com jogadores chegando e precisando se adaptar rapidamente ao ritmo da equipe. E quando isso acontece, é natural que o time ainda apresente oscilações dentro de campo. Mesmo assim, o treinador deixou claro que acredita no potencial do grupo e que com o tempo a equipe pode evoluir bastante. Segundo Condé, o mais importante agora é que todos dentro do clube estejam alinhados e comprometidos com o trabalho, desde jogadores até comissão técnica, diretoria e, claro, a torcida. Porque se tem uma coisa que a gente sabe muito bem é que a torcida do Remo faz diferença. Quem já esteve no Bainão ou acompanhou os jogos do Leão Azul sabe o peso que a nação azulina tem empurrando o time. Muitas vezes, é justamente a força da arquibancada que ajuda o time a superar momentos difíceis dentro de campo. E nesse momento de reconstrução, esse apoio pode ser ainda mais importante. Claro que a torcida cobra, e cobra com razão. O Remo é um clube gigante na região norte, tem tradição, tem história e tem uma torcida apaixonada que quer ver o time brigando sempre por coisas grandes. Mas também é importante entender quando um trabalho está apenas começando. Condé mesmo reforçou várias vezes que ainda tem pouco tempo de clube. Segundo ele, ainda é cedo para tirar conclusões definitivas sobre o desempenho da equipe.
Ele afirmou que tem apenas cerca de uma semana de trabalho no Remo até o momento da entrevista. Ou seja, praticamente ainda está conhecendo o elenco mais profundamente e tentando implementar suas primeiras ideias. E isso exige paciência. No futebol moderno, muitas vezes existe uma pressa enorme por resultados imediatos. Só que nem sempre isso é possível, principalmente quando um clube está passando por uma reformulação. Mesmo. Assim, o treinador deixou claro que o Remo não pode se acomodar. Pelo contrário, ele afirmou que o trabalho precisa ser acelerado justamente por causa da situação atual da equipe. A comissão técnica está analisando rapidamente o desempenho individual dos jogadores e também o comportamento coletivo do time dentro de campo. Tudo isso com o objetivo de encontrar o melhor caminho o mais rápido possível. E olhando para frente, o próximo desafio do Remo também promete ser complicado. O time terá pela frente o Coritiba, que vem apresentando boas atuações recentemente e também chega forte para o confronto. Mais uma vez, será um teste importante para a equipe azulina. Mas Condé acredita que cada jogo pode servir como uma oportunidade de evolução. Segundo ele, o mais importante agora é seguir trabalhando, corrigindo erros e buscando melhorar o desempenho da equipe partida após partida. E aqui vai também a minha opinião como torcedor. A gente sabe que o Remo precisa evoluir, precisa apresentar um futebol mais consistente e, claro, precisa de resultados. Isso faz parte do futebol. Mas também é verdade que nenhum projeto se constrói da noite para o dia. Se o clube realmente está passando por uma reformulação, então é natural que exista um período de adaptação até que tudo comece a funcionar melhor dentro de campo. O importante agora é ver evolução, ver o time começando a ter uma identidade de jogo, ver os jogadores se entregando dentro de campo e perceber que existe um caminho sendo construído. Porque quando o Remo encontra o caminho certo, a gente sabe muito bem do que esse clube é capaz. A história do Leão Azul está cheia de momentos em que o time superou dificuldades e voltou ainda mais forte. E é justamente essa força que faz da torcida azulina uma das mais apaixonadas do Brasil. Então agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da entrevista do Léo Condé? Vocês acreditam que ele pode fazer um bom trabalho no Remo? O que precisa melhorar no time na opinião de vocês? Comenta aqui embaixo porque eu vou estar lendo os comentários e debatendo com vocês. Se você é remista de verdade e quer acompanhar sempre conteúdo sobre o nosso clube, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha com outros remistas. Porque aqui a gente fala de Remo com paixão, com respeito à história do clube e sempre pensando no melhor pro Leão Azul. E como a gente sempre diz por aqui, o Remo é maior que qualquer fase. Tamo junto, nação azulina!